Capítulo 8. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja. Refutação. Os anjos segundo o Espiritismo. Os anjos segundo a Igreja. 1. Todas as religiões tiveram, sob diversos nomes, anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente incluiu os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja. Assim, ela os define. 1. Nota. Tiramos esse resumo da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-lo do mesmo modo que o dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo seguinte, como a última expressão do dogma da Igreja sobre esse ponto. Fim de nota. 2. Aspas. Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, 2 nota, concílio de Latrão, fim de nota, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual no princípio dos tempos criou do nada todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediária entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino das obras da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria divina. Assim concebido, oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e em todas as condições. Na mais elevada esfera aparecem a existência e a vida puramente espiritual. Na última classe, a existência e a vida puramente material. E no meio que a separa, uma maravilhosa união de duas substâncias. Uma vida inteiramente comum, ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e seus privilégios. Ela é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e em seu poder. Por que não haveria outras naturezas mais nobres ainda, livres dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus houvesse colocado o homem sobre a terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas para comporem a sua corte celestial e adorá-lo na morada da sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem o tributo da honra e da homenagem desse universo. É de admirar que receba das mãos do anjo o incenso e a oração do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que seria suscetível. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não seria mais a obra da sua sabedoria. Nossa própria razão, embora fraca e débil, facilmente poderia concebê-lo mais completo e mais perfeito. A cada página dos livros sacros, do Antigo e do Novo Testamento, é feita menção dessas sublimes inteligências nas invocações piedosas ou nos episódios da história. Sua intervenção parece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para intimar suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deles faz, quase sempre, os órgãos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença está envolvida nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Encontra-se mesmo no seio do politeísmo e sob as fábulas da mitologia,
porque a crença da qual trata é tão antiga e tão universal quanto o mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios não era senão uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Elas nos ensinam que os primeiros são os puros espíritos, ao passo que estes são compostos de um corpo e uma alma. Quer dizer que a natureza angélica se sustenta por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem associação real possível com a matéria, por leve e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de modo a não formar com ele senão uma única e mesma pessoa, e que tal é, essencialmente, o seu destino. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem uma sobre a outra uma influência recíproca. A alma não pode se libertar inteiramente da condição imperfeita que disso resulta para ela. Suas ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação de objetos exteriores, e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Daí vem que ela não possa se contemplar a si mesma e que não possa se representar. Deus e os anjos, sem lhe supor alguma forma visível e palpável. Por isso os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, deveram recorrer a figuras corporais, mas essas figuras não eram senão corpos aéreos que faziam mover sem se identificarem com eles, ou atributos simbólicos em relação com a missão da qual estavam encarregados. Seu ser e os seus movimentos não estão localizados e circunscritos em um ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a nenhum corpo, não podem ser detidos e limitados, como o somos por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas do mesmo modo que a nossa alma está inteiramente em nosso corpo e em cada uma das suas partes, assim também eles estão inteiramente e quase simultaneamente sobre todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda a parte, num piscar de olhos, e aí operarem por si mesmos, sem outros obstáculos aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto somos reduzidos a não vermos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como um enigma e num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que lhes interessa saber e estão em relação imediata com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não são o resultado da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abarca todo o conjunto. O gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é incompreensível, tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhe são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem, como entre nós, por meio de sons articulados e de outros sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir, não têm mais o órgão da voz para manifestarem os seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas nem lhes é necessário.
mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio e que é todo espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é, mas, segundo os autores sacros e os santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua importância e à sua extensão, a Terra não sendo senão um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que o dos homens. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante de seu trono? Os pais da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e o da mais alta hierarquia são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins porque estão como abrasados diante de Deus, com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sua sabedoria. Aqueles, tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer-lhe o brilho. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que atribuem aos anjos de ordem inferiores as suas missões e os seus encargos, as virtudes que realizam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, as potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, os anjos guardiães, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. Refutação. 3. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. Estão, em primeiro lugar, na obra da criação, no último lugar, a vida puramente material, e entre as duas, a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema. Qual é, primeiro, essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Quer se referir às plantas e aos animais? Seria então uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que numa planta, e nesta mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, está unida diretamente a um corpo que não é senão da matéria bruta, porque sem alma não tem mais vida do que um torrão de terra. Essa divisão, evidentemente, deixa de ter clareza e não concorda com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, tombada diante dos progressos da ciência. Admitamos, portanto, estes 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal.
tal é, diz-se, o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha a sabedoria eterna. Notemos, primeiro, que entre esses três termos não há nenhuma ligação necessária. São três criações distintas, formadas sucessivamente de uma a outra à solução de continuidade. Ao passo que na natureza tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, onde todos os elementos que não são senão transformações uns dos outros têm seu traço de união. Essa teoria é verdadeira, no sentido em que esses três termos existem evidentemente. Apenas é incompleta. Faltam-lhes os pontos de contato, como é fácil demonstrar. 4. Esses três pontos culminantes da criação, diz a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. Que haja um só de menos e a obra estará incompleta, e não estará mais segundo a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada. Há 6.000 anos. Antes dessa época não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, é de tal modo capital um artigo de fé que ainda há poucos anos a ciência era anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Entretanto, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria de ortodoxia, disse, aspas, cremos firmemente que não há senão um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, o que, no princípio dos tempos, tirou todo o conjunto do nada, uma e outra criaturas, a espiritual e a corporal. Fecha aspas. Pelo princípio dos tempos, não se pode entender senão a eternidade decorrida, porque o tempo é infinito, como o espaço não tem nem começo e nem fim. Essa expressão, o princípio dos tempos, implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tirado todo o conjunto do nada, em época indeterminada no passado. Em que se torna, pois, o texto bíblico que fixa essa criação em 6.000 anos dos nossos dias? Admitindo que esteja aí o começo do universo visível, esse não é seguramente o do tempo. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? 5. Por outro lado, o mesmo concílio formula estranha proposição. Aspas. Nossa alma, disse igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a não formar com ele senão uma só e mesma pessoa, e tal é essencialmente a sua destinação. Fecha aspas. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui o seu estado normal, é seu objetivo, seu fim, uma vez que tal é a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua união com o corpo não ocorre senão uma única vez, segundo a Igreja, e se fosse ela de um século, o que é isso diante da eternidade? Mas, para um grande número, é apenas de algumas horas. Que utilidade pode ter, para a alma, essa união efêmera? Quando na eternidade sua mais longa duração é um tempo imperceptível, é exato dizer-se que a sua destinação é estar essencialmente ligada ao corpo. Essa união não é na realidade senão um acidente, um ponto na vida da alma e não o seu estado essencial. Se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material,
Se, pela sua natureza e segundo o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para a manifestação das suas faculdades, disso é preciso concluir que sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para permanecer o que ela é pela sua destinação, depois de deixar um corpo, é preciso que ela retome um outro, o que nos conduz à pluralidade, forçada das existências, dita de outro modo, à reencarnação perpétua. É verdadeiramente estranho que um concílio, considerado como sendo uma das luzes da Igreja, tenha identificado a esse ponto o ser espiritual e o ser material que não possam, de alguma sorte, existir um sem o outro, uma vez que a condição essencial da sua criação é de a estarem unidos. 6. O quadro hierárquico dos anjos nos ensina que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, que foram criados para esse fim. Mas, segundo Gênese, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Que faziam, pois, esses anjos antes daquele tempo, durante a eternidade, uma vez que os objetos das suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do mais alto. Se Deus os houvesse criado em uma época qualquer, teria estado até aí, quer dizer, durante uma eternidade, sem adoradores. 7. Mais adiante diz, aspas, enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, fecha aspas, ocorre, pois, um momento no qual essa união não mais exista? Essa proposição contradiz a que fez dessa união a destinação essencial da alma. Diz ainda, aspas, as ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos exteriores, fecha aspas. Eis aqui uma doutrina filosófica verdadeira em parte, mas não no sentido absoluto. É, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza da alma de não receber as ideias senão pelos sentidos. Ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz em nascendo e que não deve a nenhuma instrução. Por qual sentido esses jovens pastores, calculadores naturais, que espantaram os sábios, adquiriram as ideias necessárias à solução quase instantânea dos problemas mais complicados? Pode-se dizer outro tanto de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Aspas. Os conhecimentos dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio. Fecha aspas. Eles sabem porque são anjos sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma não recebe as ideias senão pelos órgãos corporais, quais são as que pode ter a alma de uma criança, morta ao cabo de alguns dias, em admitindo com a Igreja que não renasce mais? 8. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo, ela não pode adquirir a da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre o que era quando morreu e está votada à nulidade pela eternidade. Se ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre seu estado estacionário, o destino irrevogável, apenas eternas, etc. Se ela proíbe onde se detém o progresso, não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou puros espíritos. Se ela pode aí chegar, não haveria nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isentos de todo trabalho e gozando de uma felicidade eterna sem nada a terem feito para conquistá-la,
ao passo que os outros seres, menos favorecidos, não obtêm a suprema felicidade, senão ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus o pode, sem dúvida, mas se admite o infinito das suas perfeições, sem as quais não haveria Deus, é preciso admitir também que não faz nada de inútil, nem nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. 9. Uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número dos seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar prosternados ou de pé diante do seu trono? Não é rebaixar a divindade assimilando a sua glória ao fasto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz da sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reconduzido às mesquinhas proporções da humanidade, supor-lhe a necessidade de ter milhões de adoradores, sem cessar, prosternados ou de pé diante dele. É emprestar-lhe as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É o número e o brilho dos seus cortesãos? Não, é a sua bondade e a sua justiça. É o título merecido de pai dos seus súditos. Pergunta-se se há alguma coisa de mais própria para nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão dos anjos que compõem a sua corte? Sim, certamente, há qualquer coisa melhor do que isso, é a de representar-se para todas as suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, e não igual a um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos de todos os dons, nascidos para a felicidade eterna, ao passo que aos outros faz comprar penosamente a felicidade e pune um momento de erro com uma eternidade de suplícios. 10. O Espiritismo professa, com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme com a observação e a destinação da alma. Segundo o que nos ensina, a alma é independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade, sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não é senão um instrumento para o exercício das suas faculdades em suas relações com o mundo material, mas, separada do corpo, goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão. 11. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que se pode chamar de sua infância e sua adolescência, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização. Essa união não é mais necessária, e a alma não progride mais senão pela vida do espírito. Por numerosas que sejam, de resto, as existências corporais são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e a sua soma total não compreende em todos os casos senão uma imperceptível parte da vida espiritual, que é indefinida. Os anjos segundo o Espiritismo. 12. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres.
As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirem-no pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas. Alcançam-na mais ou menos prontamente em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Todas têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil a umas do que às outras, porque todas são suas filhas, e sendo justo, não tem preferência por nenhuma. Diz-lhe, eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme essa lei é o bem, tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la, e sereis assim os árbitros da vossa própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. 13. Mas nas primeiras fases da sua existência, igual à criança, falta experiência à alma, por isso ela é falível. Deus não lhe dá experiência, mas lhe dá os meios de adquiri-la. Cada falsidade no caminho do mal é, para ela, um atraso, sofre as suas consequências e aprende às suas custas o que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que tenha alcançado o estado de puro espírito, ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingirem esse grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a ociosidade, é das funções que apraz a Deus confiar-lhes e que são felizes em desempenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredirem. Ver capítulo 3, o céu. 14. A humanidade não está limitada à Terra, ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço, povoou aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Deus tem criado por toda a eternidade e criará sem cessar. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos mais recentes percorremos neste momento e que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros, mas a sua existência humanitária, perdendo-se no infinito do passado, é, para nós, como se tivessem sempre sido anjos. 15. Assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidades de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são os filhos das suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Capítulo 9. Os demônios. Origem da crença nos demônios. Os demônios segundo a Igreja. Os demônios segundo o Espiritismo. Origem da crença dos demônios. 1.
Os demônios, em todas as épocas, desempenharam um grande papel em todas as teogonias, se bem que consideravelmente decaído na opinião geral, a importância que se lhe atribui, ainda em nossos dias, dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas. Por isso, é útil examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva entre os homens. Assim, é encontrada sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se no grau de adiantamento intelectual a que chegamos hoje, discutem ainda sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto deveriam ser imperfeitas as suas noções a esse respeito na infância da humanidade. 2. O quadro que se nos representa da inocência dos povos primitivos, em contemplação diante das belezas da natureza, na qual admiram a bondade do Criador, sem dúvida é muito poético, mas falta a realidade. Quanto mais o homem se aproxima do estado natural, mais o instinto nele domina, como se pode ver ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, do que se ocupa, exclusivamente, é da satisfação das necessidades materiais, porque não tem outras preocupações. O sentido que unicamente pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão com o tempo e gradualmente. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua virilidade igual ao corpo humano, mas para atingir virilidade que a torne apta a compreender as coisas abstratas, quanto de evolução deve ainda percorrer na humanidade? Quanto de existências não lhe falta a cumprir? Sem remontar às primeiras idades, vemos ao nosso redor as pessoas dos nossos campos e perguntamo-nos quais sentimentos de admiração despertam nelas o esplendor do sol nascente, a abóboda estrelada, o gorjeio dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, as campinas matizadas de flores. Para elas, o sol se eleva porque tem o hábito, e conquanto lhe dê bastante calor para amadurecer as colheitas, e não muito para secá-las. É tudo o que pedem. Se olham o céu, é para saberem se fará bom ou mau tempo amanhã, que os pássaros cantem ou não, lhe é bem igual, conquanto que não comam o seu grão. As melodias do rouxinol preferem o cacarejar das galinhas e o grunhir dos seus porcos. O que pedem aos riachos, claros ou lamacentos, é de não secarem e nem inundá-los. As campinas, dar-lhes boas ervas, com ou sem flores. É tudo o que desejam. Dizemos mais, tudo o que compreendem da natureza. E, no entanto, já estão longe do homem primitivo. 3. Se nos reportarmos a estes últimos, vemo-los mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais. O que serve para provê-los e o que pode prejudicá-los resume, para eles, o bem e o mal neste mundo. Eles creem em uma potência extra-humana, mas como aquilo que lhes traz um prejuízo material é o que mais lhes toca, atribuem-no a essa potência da qual fazem, de resto, uma ideia muito vaga. Não podendo ainda nada conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que resida nos seres e nas coisas que lhes são nocivas. Os animais malfazejos delas são, pois, para eles, os representantes naturais e diretos. Pela mesma razão, viram a personificação do bem nas coisas úteis, daí o culto prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem, geralmente, é mais sensível ao mal do que ao bem. O bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta mais. Por isso é que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra das potências malfazejas são as mais numerosas. O medo leva o melhor sobre o reconhecimento.
Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. O sentimento do bem moral e do mal moral marca um progresso na inteligência humana. Só então o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. E isso foi a obra de certas inteligências de elite que, não obstante, não puderam transpor certos limites. 4. Como se via uma luta incessante entre o bem e o mal, e este frequentemente vencer aquele que, de outro lado, não se podia admitir racionalmente que o mal fosse a obra de uma potência benfazeja. Disso se concluiu a existência de duas potências rivais governando o mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois príncipes, o do bem e o do mal. Doutrina lógica para certa época, porque o homem era ainda incapaz de conceber uma outra e de penetrar a essência do Ser Supremo. Como teria podido compreender que o mal não é senão um estado momentâneo do qual pode sair o bem e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento? As limitações do seu horizonte moral não lhe permitiam ver nada fora da vida presente, nem depois e nem antes. Não poderia compreender nem que havia progredido, nem que progrediria ainda individualmente, e ainda menos que as vicissitudes da vida são da imperfeição do ser espiritual que está nele, que preexiste e sobrevive ao corpo, e se depura numa série de existências até que alcance a perfeição. Para compreender o bem que pode sair do mal, não se pode ver uma única existência. É preciso abarcar o conjunto. Só então aparecem as verdadeiras causas e os seus efeitos. 5. O duplo princípio do bem e do mal, durante longos séculos e sob diferentes nomes, foi a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado sob o nome de Oromase e Arimane entre os persas, de Jeová e de Satã entre os hebreus. Mas, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram as potências secundárias, ou gênios, bons ou maus. Os pagãos os identificam sob uma multidão inumerável de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, aos quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos tomam dos hebreus os anjos e os demônios. 6. A doutrina dos demônios tem, pois, sua origem na antiga crença nos dois princípios, do bem e do mal. Não vamos examiná-la aqui senão sob o ponto de vista cristão e ver se está em relação com o conhecimento mais exato que temos, hoje, dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é, ainda, um mistério para nossa inteligência, nós o compreendemos melhor do que jamais o foi, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, nisso, de acordo com a razão, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim como está dito em outra parte, capítulo 6, Penas Eternas, se tirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus, porque poderia existir um outro ser mais perfeito. Esses atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, pois, o critério de todas as religiões. A medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam.
Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não insulte a nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se é assim com a doutrina vulgar segundo a Igreja. 7. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, fazendo exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal como nolodão. Satã, de toda a eternidade, é igual a Deus ou posterior a Deus? Se ele é de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Deus, então, não é mais único. Há o Deus do bem e o Deus do mal. É posterior? Então é uma criatura de Deus. Uma vez que ele não faz senão o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus criou um ser votado perpetuamente ao mal. Se o mal não é a obra de Deus, mas de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, dele sempre Deus é o primeiro autor. E então, não é infinitamente bom? Ocorre o mesmo com todos os seres maus, chamados demônios. 8. Tal foi, durante muito tempo, a crença sobre esse ponto. Hoje se diz. Nota. As citações seguintes foram extraídas da pastoral do eminentíssimo cardeal Gosset, cardeal arcebispo de Reims, pelo carisma de 1865. Em razão do mérito pessoal e da posição do autor, podemos considerá-las como sendo a última palavra da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Fim de nota. Aspas. Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os teria criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se compraz em derramar sobre todas as suas obras um reflexo das suas perfeições infinitas, os havia acumulado de seus mais magníficos dons. As qualidades sobreeminentes de sua natureza havia acrescentado a generosidade da sua graça. Fizera-os em tudo semelhantes aos espíritos sublimes que estão na glória e na felicidade, distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as classes. Tinham o mesmo fim e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Teriam podido eles também merecer ser confirmados para sempre na justiça e admitidos a gozar eternamente a felicidade dos céus. Esse último favor teria coroado a todos os outros favores dos quais foram objeto, mas deveria ser o prêmio de sua docilidade. E deles se tornaram indignos, perderam por uma revolta audaciosa e insensata. Qual foi o escolho de sua perseverança? Qual verdade desconheceram? Qual ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa não o dizem de maneira positiva, mas parece certo que não aqueceram nem a medição do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo Divino, para o qual todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra. A finalidade sobrenatural não foi dada aos anjos e aos homens, senão em previsão da sua encarnação e dos seus méritos, porque não há nenhuma proporção entre as obras dos mais eminentes espíritos a essa recompensa, que não é outra que o próprio Deus. Nenhuma criatura teria podido aí chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras das suas mãos, seria preciso que reunisse em sua pessoa os dois extremos e que associasse à sua divindade a natureza do anjo ou a do homem, e ele fez escolha da natureza humana. Esse desígnio, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento.
o homem-deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que deveria confirmá-los nas graças e introduzi-los na glória, com a condição de que o adorassem na terra durante a sua missão e nos céus pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo, acabrunhante para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, esse peso imenso de glória que lhes era proposto, não seria, pois, unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. Jamais poderiam atribuir-se a si mesmos os títulos dessa posse. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. A preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça, que insulto aos seus direitos. Essa humanidade que lhes era tão inferior, vê-la-iam um dia divinizada pela sua união com o Verbo e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente. Consentiriam oferecer-lhe eternamente as suas homenagens e a sua adoração? Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel e com ele a maioria exclamaram: o que é semelhante a Deus? Ele é o Senhor dos seus dons e soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo-se de que era devedor ao seu Criador, por sua nobreza e por suas prerrogativas, não ouve senão a sua temeridade e diz: eu mesmo me elevarei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. Aqueles que partilhavam seus sentimentos acolheram as suas palavras com um murmúrio de aprovação e se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Fecha aspas. 9. Essa doutrina levanta várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eram porque eram perfeitos. Sendo perfeitos, como puderam falir e, nesse ponto, desconhecer a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Conceber-se-ia ainda, se não tivessem chegado a esse grau eminente, se não gradualmente, e após passarem pela fileira da imperfeição, que teriam podido ter um retorno deplorável. Mas o que torna a coisa mais incompreensível é que nos apresentam como tendo sido criados perfeitos. A consequência dessa teoria é esta: Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se, portanto, segundo a Igreja. Deus não é infalível. Nota. Essa doutrina monstruosa foi afirmada por Moisés quando disse, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e, estando tocado de dor até ao fundo do coração, disse, exterminarei de sobre a terra o homem que criei, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde tudo que rasteja sobre a terra até aos pássaros do céu, porque eu me arrependi de tê-los feito. Um Deus que se arrepende do que fez não é nem perfeito e nem infalível, portanto, não é Deus. Essas são, pois, as palavras que a Igreja proclama como sendo verdades santas. Não se vê muito o que havia de comum entre os animais e a perversidade do homem para merecer o seu extermínio. Fim de nota. Segundo, uma vez que nem a Igreja e nem os anais da história explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que estava na sua recusa de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter o quadro tão preciso e tão detalhado da cena que teve lugar nessa ocasião?
De qual fonte foram hauridas as palavras tão claramente narradas, como tendo sido pronunciadas até por simples murmúrios? De duas coisas uma. Ou a cena é verdadeira, ou não o é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza, e então, por que a igreja não resolve o dilema? Se a igreja e a história se calam, se somente a causa parece certa, isso não é senão uma suposição, e a descrição da cena não é senão uma obra de imaginação. 1. Nota. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículo 11 e seguintes: Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto e tombado por terra, tua cama será a podridão e tuas vestes serão os vermes. Como tombaste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste derrubado sobre a terra, tu que atingias com flagelos as nações, que dizias em teu coração, eu subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon, colocar-me-ei acima das nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto? E, contudo, foste precipitado dessa glória no inferno até o mais profundo dos abismos. Aqueles que te verão aproximar-se-ão junto de ti e depois de encarar-te, dir-te-ão: está aqui aquele homem que apavorou a terra, que lançou o terror nos reinos, que fez do mundo um deserto, que lhe destruiu as cidades e que reteve nas prisões aqueles que fizera seus prisioneiros. Essas palavras do profeta não são relativas à revolta dos anjos, mas uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus em cativeiro, assim como provam os últimos versículos. O rei da Babilônia é designado alegoricamente sob o nome de Lúcifer, mas não fez nenhuma menção da cena descrita acima. Essas palavras são as do que rei dizia em seu coração e se colocava pelo seu orgulho acima de Deus, cujo povo mantinha cativo. A predição da libertação dos judeus, da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios é, aliás, o objeto exclusivo desse capítulo. Terceiro. As palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que se espanta em encontrá-las num arcanjo que, pela sua própria natureza e o grau em que está colocado, não deve partilhar. Sobre a organização do universo, os erros e os preconceitos que os homens professaram até que a ciência tivesse vindo esclarecê-los. Como pôde dizer: estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as mais elevadas nuvens? É sempre a antiga crença, tendo a terra como centro do mundo, no céu de nuvens que se alongam até as estrelas, na região limitada das estrelas formando abóboda, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no espaço infinito. Tendo em vista que hoje se sabe que as nuvens não se estendem além de 2 léguas da superfície da Terra, para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas e falar de montanhas, seria preciso que a cena se passasse sobre a superfície da Terra e que aí fosse a morada dos anjos. Se essa morada estivesse nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria acima das nuvens. Dar aos anjos uma linguagem eivada de ignorância é confessar que os homens, hoje, sabem mais a respeito do que os anjos. A Igreja comete sempre o erro de não levar em conta os progressos da ciência. 10. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte, aspas, a Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos estavam colocados no momento da sua criação. Mas não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos, face a face, e onde os seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens, porque ali não há mais perigo, nem possibilidade de pecar.
A tentação e a fraqueza são desconhecidas. A justiça, a alegria, a paz ali reinam em uma imutável segurança. A santidade e a glória não diminuem. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas, largamente favorecidas de comunicações divinas, deveriam recebê-las e a elas aderirem pela humildade da fé, antes de serem admitidas a ver-lhes claramente a realidade na própria essência de Deus. Fecha aspas. Resulta do que precede que os anjos que faliram pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado ao lugar supremo, onde a falta era impossível. Mas então há aqui uma contradição manifesta, porque está dito mais acima que, aspas, Deus os havia feito em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, que distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as suas classes, tinham o mesmo fim e a mesma destinação, que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Fecha aspas. Se foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não eram, pois, de uma categoria inferior. Se estavam misturados em todas as classes, não estavam no lugar especial. A objeção subsiste, pois, inteiramente. 11. Há uma outra que é, sem contradita, a mais grave e a mais séria. Está dito, aspas, esse desígnio, a mediação do Cristo, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. Fecha aspas. Deus sabia, pois, de toda a eternidade, que os anjos, bem assim os homens, teriam necessidades dessa medição. Sabiam ou não sabia que certos anjos faliriam, que essa queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem esperança de retorno, que estariam destinados a atentar os homens, que aqueles destes últimos que se deixassem seduzir sofreriam a mesma sorte. Se o sabia, criou, pois, esses anjos com conhecimento de causa para sua perda irrevogável e para a maior parte do gênero humano. Qualquer coisa que se diga, é impossível conciliar a sua criação em uma semelhante previsão com a soberana bondade. Se não o sabia, não era, pois, todo-poderoso. Num e noutro caso, é a negação de dois atributos sem a plenitude dos quais não seria Deus. 12. Se admite a falibilidade dos anjos igual à dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta. Mas se admite ao mesmo tempo a possibilidade do resgate pelo retorno ao bem, a reentrada na graça depois do arrependimento e da expiação, nada tem que desminta a bondade de Deus. Deus sabia que faliriam, que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender a sua falta e redundaria em seu favor. Assim se confirmariam estas palavras do profeta Ezequiel, aspas, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação, fecha aspas, nota. Ver no capítulo 7, número 20, citação de Ezequiel. Fim de nota. O que seria a negação dessa bondade seria a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nessa hipótese é, pois, rigorosamente exato dizer que, aspas, esses anjos, desde a sua criação, uma vez que Deus não poderia ignorá-lo, foram votados ao mal perpetuamente e predestinados a se tornarem demônios para arrastar os homens ao mal. Fecha aspas. Vejamos agora qual é a sua sorte e o que fazem. 13. Aspas. Mal sua revolta se manifestou na linguagem dos espíritos, quer dizer, no impulso dos seus pensamentos, foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Fecha aspas. Aspas.
Por essas palavras entendemos que foram relegados a um lugar de suplício, onde sofressem a pena do fogo, conforme este texto do Evangelho que saiu da própria boca do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno que foi preparado para os demônios e seus anjos. São Pedro diz, expressamente, que Deus os entregou às cadeias e torturas do inferno. Mas nem todos aí ficam perpetuamente. Não será senão no fim do mundo que serão presos para sempre com os condenados. Presentemente, Deus permite que ocupem ainda um lugar na criação a qual pertencem, na ordem das coisas às quais se prende sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens, e das quais fizeram mais pernicioso abuso. Enquanto que uns estão em sua morada tenebrosa e aí servem de instrumento para a justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram, uma infinidade de outros, formando legiões invisíveis sob a condução de seus chefes, residem nas camadas inferiores de nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Estão enredados com tudo o que se passa aqui embaixo, onde o mais frequentemente tomam uma parte muito ativa. Fecha aspas. No que concerne às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, essa questão está tratada no capítulo 4, o inferno. 14. Segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno. A outra erra em liberdade, se enredando com tudo o que se passa neste mundo, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isto até o fim do mundo, cuja época indeterminada não ocorreria tão cedo. Por que, pois, essa diferença? São menos culpados? Não, seguramente, a menos que daí não saiam cada um por sua vez, o que parece resultar dessa passagem. Aspas, enquanto uns estão na sua morada tenebrosa e aí servem de instrumento à justiça divina contra as almas desafortunadas que seduziram. Fecha aspas. Suas funções consistem em atormentar as almas que seduziram. Assim não estão encarregados de punir as que são culpadas por faltas livres e voluntariamente cometidas, mas das que provocaram. São ao mesmo tempo a causa da falta e um instrumento do castigo. E coisa que a justiça humana, tão imperfeita que é, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza à ocasião que se fez nascer para tentá-la é punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega a habilidade e a astúcia. Mesmo mais severamente, porque vai para o inferno, deixando a terra para dele não sair jamais, e ali sofrer sem trégua e misericórdia durante a eternidade, ao passo que aquele que foi a causa primeira de sua falta goza de moratória e de liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não é, pois, mais perfeita do que a dos homens. 15. Isso não é tudo. Aspas. Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação, nas relações que devem ter com os homens, e das quais fazem os mais perniciosos abusos. Fecha aspas. Deus poderia ignorar o abuso que fazem da liberdade que lhes concede? É, pois, com conhecimento de causa que entrega suas criaturas à mercê, sabendo, em virtude de toda a sua presciência, que elas sucumbirão e terão a sorte de demônios. Não tinham bastante de sua própria fraqueza, sem permitir que fossem excitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso, quanto é invisível? Ainda se o castigo não fosse senão temporário, e se o culpado pudesse se redimir pela reparação, mas não, é condenado pela eternidade, sem arrependimento, sem retorno ao bem, seus remorsos são supérfluos. Os demônios são, assim, os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, criando essas almas, a sorte que lhes estava reservada.
Que se diria na terra de um juiz que usasse esse critério para povoar as prisões? Estranha ideia que se nos dá da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que não pregou senão o amor, a caridade e o perdão, que se ensina semelhantes doutrinas. Foi-se o tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem curvado sob o jugo do despotismo submetia a sua razão cegamente, ou antes abdicava a sua razão. Mas hoje, a hora da emancipação soou. Ele compreende a justiça, a quer durante a sua vida e depois de sua morte. Por isso disse, isso não é, isso não se pode, ou Deus não é Deus. 16. Aspas. O castigo segue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por toda parte carregam seu inferno consigo, não têm mais nem paz nem repouso, as próprias doçuras da esperança se lhes mudaram em amargura, ela lhes é odiosa. A mão de Deus os atingiu no próprio ato do seu pecado, e a sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo e o são para sempre. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. A sua perda doravante é sem retorno, e perseveram em seu orgulho face a face com Deus, em seu ódio contra o seu Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Não podendo se apropriarem da glória do céu pelo impulso de sua ambição, esforçam-se por estabelecerem seu império sobre a terra e dela banirem o reino de Deus. O Verbo feito carne cumpriu, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados para arrebatar-lhes as almas que resgatou. A habilidade e a impunidade, a mentira e a sedução empregam tudo para levá-los ao mal e consumar a sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem desde o berço até o túmulo não pode ser, senão uma luta perpétua porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, com efeito, são aqueles mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, vieram cobrir a terra de espessas trevas do erro e do vício. Aqueles que durante longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram soberanamente sobre os povos da antiguidade. Aqueles, enfim, que exercem ainda o seu império tirânico nas regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender tudo o que tem de recursos a serviço de sua maldade, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são um apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro, e sobretudo a ordem sobrenatural, tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir, mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem num golpe de vista os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração lhes permite anunciarem antecipadamente acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante de sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever à distância as coisas que testemunham na própria hora em que se cumprem. As leis gerais com as quais Deus rege e governa este universo não são do seu domínio, não podem derrogá-las, nem por consequência predizer ou operar verdadeiros milagres. Mas eles possuem a arte de imitarem e arremedarem em certos limites as obras divinas.
Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos e presidem, com certeza, aqueles que chegam naturalmente, como aqueles que eles mesmos têm o poder de produzirem. Daí, esses oráculos numerosos, esses encantos extraordinários, dos quais os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança e que servem de base e de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e imaterial os subtrai aos nossos olhares, estão ao nosso lado sem serem percebidos, atingem nossa alma sem atingirem nossos ouvidos. Cremos obedecer ao nosso próprio pensamento enquanto sofremos as suas tentações e a sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, lhes são conhecidas pelas impressões que delas mostramos, e eles nos atacam comumente pelo nosso lado fraco. Para nos seduzirem mais seguramente, têm o costume de nos apresentar engodos e sugestões conforme as nossas tendências, modificam a sua ação segundo as circunstâncias e segundo os traços característicos de cada temperamento. Mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. Fecha aspas. 17. O castigo, disse, segue-os por toda parte. Eles não têm mais nem paz nem repouso. Isso não destrói em nada a observação feita sobre o pequeno descanso que gozam aqueles que não estão no inferno, descanso tanto menos justificado quanto, estando fora, fazem mais mal. Sem nenhuma dúvida, não são felizes como os bons anjos, mas conta-se por nada a liberdade que gozam. Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, incontestavelmente são menos infelizes que os seus cúmplices, que estão nas chamas. E de resto, para o mal, há uma espécie de gozo em fazer o mal com toda a liberdade. Perguntai a um criminoso se lhe é igual estar na prisão ou correr pelos campos e cometer seus delitos à vontade. A posição é exatamente a mesma. O remorso, se diz, persegue-o sem trégua nem misericórdia, mas esquece-se que o remorso é precursor imediato do arrependimento, se já não é o próprio arrependimento. Ora, disse, tornados perversos não querem cessar de sê-lo e o são para sempre? Desde que não querem cessar de serem perversos, é porque não têm remorsos. Se tivessem o menor remorso, cessariam de fazer o mal e pediriam perdão. Portanto, o remorso não é para eles um castigo. 18. Aspas. São depois do pecado o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que tombaram é, pois, impossível. Fecha aspas. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja consequência de sua semelhança com um homem depois da morte, proposição que, de resto, não é muito clara. Essa impossibilidade vem de sua própria vontade ou vem de Deus? Se é o fato de sua vontade, isso denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Desde então, não se compreende que seres tão essencialmente maus puderam ser anjos de virtude, e que durante o tempo indefinido que passaram entre estes últimos, não tenham deixado transparecer nenhum traço de sua natureza má. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que inflija como castigo a impossibilidade de retorno ao bem, depois de uma primeira falta. O Evangelho não diz nada de semelhante. 19. Aspas. Sua perda, acrescenta-se, é doravante sem retorno e perseveram no seu orgulho diante de Deus. Fecha aspas. De que lhes serviria de não perseverarem, uma vez que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação, por qualquer preço que fosse, o bem teria uma finalidade para eles, ao passo que não a tem. Se perseveraram no mal, é pois porque a porta da esperança lhes está fechada.
E por que Deus lhes fecha? Para se vingar da ofensa que recebeu com a sua falta de submissão? Assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, prefere vê-los não somente sofrer, mas fazerem o mal antes que o bem, induzir ao mal e impelir à perdição eterna todas as suas criaturas do gênero humano, quando bastaria um simples ato de clemência para se evitar um tão grande desastre, e um desastre previsto de toda a eternidade. Tratar-se-ia, por ato de clemência, de uma graça pura e simples que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional, subordinado a um sincero retorno ao bem, em lugar de uma palavra de esperança e de misericórdia, fé, como se Deus dissera, pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. E admira-se que com uma tal doutrina haja incrédulos e ateus. É assim que Jesus nos representa seu Pai? Ele nos fez uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos disse pagar o mal com o bem, que coloca o amor aos inimigos na primeira classe das virtudes que devem nos merecer o céu. Queria, pois, que os homens fossem melhores, mais justos, mais complacentes que o próprio Deus? Os demônios, segundo o Espiritismo. 20. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra, e as outras esferas habitadas, separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição, quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhe tivessem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação vulgar. De sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal e que nele se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, votados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. São os anjos decaídos, foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se melhorarão, estão ainda na base da escala e subirão. Aqueles que pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, e o hábito do mal torna-os mais difícil de sair dele. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhe são a consequência. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar.
mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso. Eles estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles. Para isso, Deus lhes fornece sem cessar os meios, mas são livres para aproveitarem ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito, e Deus quer que tenham o de suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos, e a ela não chegam senão por seus esforços. Os mais elevados anjos conquistaram o seu grau como os outros, passando pela rota comum. 22. Chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou de toda a eternidade se encontram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm um mesmo ponto de partida, a mesma rota a percorrer e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dons naturais que seriam tantos privilégios. 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, contudo, seres em diversos graus, disso concluiu que eram o produto de tantas criações especiais. Ela chega, assim, a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros os mais rudes trabalhos. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências. É então que as usavam do mesmo modo em relação aos seus filhos, pelos direitos inatos e os privilégios de nascença. Poderiam crer fazer mais mal que Deus? Mas hoje, o círculo das ideias se alargou. Eles veem mais claro, têm noções mais limpas da justiça, querem-na para eles, e se não a encontram sempre na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque toda doutrina onde a justiça divina não lhes apareça em sua maior pureza, lhes repugna a razão.